Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Dessa vez, programa Conversa de Botequim especial Parnamirim. Pela primeira vez na cidade de Parnamirim, mais exatamente no Costela de Ouro, em Cidade Verde, Nova Parnamirim, entrevista com pessoas que fazem Parnamirim, pessoas conhecidas na cidade, como é o caso de hoje. Tenho aqui ao meu lado Tiago Cartacho, secretário de Cultura de Parnamirim, ex-vereador e ex-deputado federal, a quem eu vou saudar. Tiago Cartacho, bem-vindo ao Costela de Ouro, no Conversa de Botequim. Obrigado pelo convite, Cefas. Saudar a todos os telespectadores das redes sociais. Dizer que é uma alegria grande a gente estar aqui hoje no Costela de Ouro, que é um restaurante que a gente gosta bastante. E também a sua companhia, o seu convite. A gente é um prazer. Eu acho que é a última vez que você me entrevistou, eu ainda era vereador e ainda foi no PN Notícias. PN Notícias? Isso mesmo. Faz tempo já. Isso mesmo. E tenho o prazer de trabalhar com uma pessoa que você gosta muito, que é a Natália Chagas. Nossa assistente de produção que viabilizou essa entrevista. Justamente. Celebrar aqui a equipe. O programa tem produção e filmagem de José Aglio, temos Natália Chagas, já citada aqui, como assistente de produção e mídias sociais, e temos o apoio logístico de Gilberto Barros, aqui no Costelo de Ouro, a quem eu agradeço. Lembrando que o programa é 100% interativo. Como você pode ver, nós estamos no restaurante e bar em funcionamento. Quem quiser assistir aqui pode vir para cá, tem gente aqui no bar. E quem quiser fazer pergunta ou comentário para Tiago, é só ir no Facebook Cefas Carvalho e fazer. Mas, Tiago, tem um monte de coisa para perguntar aqui. Só que vamos começar na tradição do programa e falar como a pessoa começou. Ninguém é criança dizendo eu quero ser vereador, nem ser secretário. A criança quer ser bombeiro, policial, astronauta. O que é que você queria ser quando criança? Como é que foi sua infância, Tiago? Rapaz, graças a Deus, Cefas, a gente teve uma infância muito boa. Só fui nascer na Januário Sique, né? Mas minha vida toda em Parnamirim. E desde pequeno, a questão da política, acho que entranhou em mim desde pequeno, porque me lembro que meu pai participou muito das campanhas de Flávio Martins, de Raimundo Marciano, lá atrás, e eu me lembro que eu tinha uma camisa chamada PMDB Jovem, que na época era Arena e PMDB, era Bacurau ou Bicudo. Exatamente. Ou você era Bacurau ou você era Bicudo, então, desde essa época aí a gente passou a ter uma afeição por política. Na época, as referências políticas que a gente tinha na época era Luiz Alves, era Garibaldi, já no início de Garibaldi. Era luizista? Vixe, Maria, meu avô era luizista. Era Bacurau do Pé Roxo. Meu avô era luizista de sair no caminhão da Esperança. Sim. E minha avó contava uma história que disse que meu avô pegou o caminhão da Esperança uma vez que estava indo para a região oeste. Disse que só teve notícia dele 7 dias depois. Então, assim, a gente tinha essa questão, mas a gente nunca se envolveu diretamente. Sim. Me formei em Direito, né? Estudei em Natal, Colégio Beriano, depois estudei em Colégio Gel. Me formei em Direito. E foi quando, na verdade, na época que eu estava fazendo o curso de Direito, eu já comecei como estagiário. Meu primeiro espaço público foi estagiário da Prefeitura de Parnamirim. Sim, mas isso com que idade? Já com 18 anos. Mas assim, quando você era criança, você era aluno de participar de turma, era falante ou era mais tímido? Como é que era você criança? Sempre a gente foi falante, brincalhão, sempre a gente... Líder de sala, líder de classe. Eu não digo líder, mas eu sempre estava no meio da fusaca com os amigos de colégio, sempre foi muito bom. Sempre a gente gostou demais de fazer essa... Mas sempre fui de atitudes. Eu sou músico também. Isso. Na época, quando a gente tinha banda, eu sempre tomava frente. Adolescente. Tu aprendeu, eu sei que tu é baterista. Você aprendeu bateria na adolescência? Eu comecei a tocar bateria acho, com 13 para 14 anos. Eu tive um primeiro contato quando era pequeno, bem pequeno, mas na época não teve, assim, a gente não teve prosseguimento. Mas com 13 para 14 anos, já no início da adolescência, aí minha mãe viu que eu gostava e o meu presente de 15 anos minha mãe me deu uma bateria. E coincidentemente, eu recuperei essa bateria poucos dias atrás. Eu achei ela. A mesma bateria. Achei, restaurei, agora ela está guardada lá na minha casa, não sai para nada nesse Ficou emocionado quando encontrou? Demais. Você rastreou a bateria, foi? Rastreei ela até achar, entendeu? Então... Que história! Então a gente, com 15 anos a gente aprendeu a tocar e sempre toquei em igreja. Sim. Passado o tempo, a gente também
mexia com estúdio, inclusive estou aqui com meu amigo Isaac Gomes, que é produtor Aqui. de estúdio, é. Nunca tocou heavy metal, não? Não, nunca toquei heavy Iron metal, Maiden, não. Tocava, AC/DC, na minha né? época da adolescência era Novo Som, Catedral, Sim. era essas coisas aí. E assim, e depois cheguei a ter uma banda baile, toquei baile um tempo. Não sabia disso. Era uma banda Solaris Band, uma banda muito bacana. A gente Tocava em Parnamirim? Tocava em Parnamirim, acho que tocou uma vez no baile do Aviador. Na banda baile toca música lenta. Tudo, música toca tudo. Tocava casal de dançar. bolero a forró, tudo no mundo. Entendeu? Aí, ex-vereador, secretário de Cultura e ex-baterista de banda de bolero. Ainda sou baterista, né? Porque eu toco na igreja recentemente. Que bacana. Mas, assim, a nossa trajetória na política começou como estagiário. Eu passei por todos os períodos. Fui estagiário, fui cargo comissionado na época de Agnello. Minha mãe foi Eu muito conheci ligada sua a mãe quando Agnello. ela foi chefe de gabinete de Jorge Cunha. Isso, justamente. Então, assim, minha mãe foi secretária de Agnello durante, acho que 6 anos. Isso. Ela foi secretária de Agnello, depois ela foi trabalhar com o Jorge. Isso. E depois foi quando, em 2008, quando a Agnello estava saindo, a Agnello viu nela um potencial para ser candidata. Entendeu? Então, ela foi candidata em 2008 e logrou êxito. Então, de lá para cá, a gente entranhou, né, mais na política. Eu acho que meu pai sempre gostou muito. Seu pai foi secretário, Meu né? pai foi secretário de saúde 2 vezes. Duas Uma vezes. no governo de Flávio Flávio e outra no governo Raimundo. Sim. Recebeu outras vezes convite, mas na época ele trabalhava muito, para ele não valia tanta pena, né? Então, assim, a gente meio que entranhou a política aí, principalmente a partir da minha mãe. Então, quando eu saí do curso de Direito, eu já migrei na área política. Então, assim, a gente passou a viver muita política. Então, de 2008, mais precisamente, até os dias atuais, a gente está muito inserido nessa área. Vamos falar um pouquinho disso, aproveitar que a conversa de botiquim falou sobre curiosidades. Qual é a sua lembrança do tempo de Agnello? Porque a gestão Agnello, eu já morava em Parnamirim, já trabalhava, tem uma Parnamirim antes de Agnello, isso, e uma depois de Agnello. Qual é a sua lembrança? Sua mãe foi muito efetiva. Qual é a sua lembrança do governo Agnello? Rapaz, eu tenho várias lembranças do governo Agnello. Várias. Porque assim, Agnello ele foi um prefeito que ele sempre foi muito sisudo, mas sempre foi muito popular. Agnello era uma coisa interessante, porque ele era, por mais que ele fosse sisudo, fosse uma pessoa mais introspecta, mas as crianças o adoravam, as pessoas gostavam muito dele. E além disso, ele trouxe uma coisa para Parnamirim, que ele construiu uma identidade para Parnamirim. Ele, na época dele, ele recuperou a autoestima das pessoas dizerem, sou de Parnamirim. Então acho que o que marcou muito foi isso. Foi ele ter feito um governo muito ativo, ter construído muita coisa e ter transformado a realidade parnamirinense. Na época dele, as pessoas migravam de Natal para Parnamirim, entendeu? Então, assim, era uma coisa que ele conseguiu embutir no parnamirinense, foi o orgulho de ser parnamirinense. E hoje até, que a gente faz parte da gestão da professora Nilda, a gente até diz que reconstruir é muito mais difícil do que construir. Na época, a Agnello construiu. Sim. Entendeu? Não é que seja fácil, mas é menos doloroso do que reconstruir, que é o que ela está passando agora por um período de reconstrução. Exatamente. Então, as lembranças que eu tenho dele são várias. Se você parar para analisar, o único planetário que existe no Rio Grande do Norte, o único, está em funcionamento desde 2008. O único planetário que temos no Rio Grande do Norte, fixo, é um planetário que a Agnello implantou em 2008, que nós tivemos agora, eu juntamente com a Natália, né, nossa adjunta e toda a equipe da CEMUC, nós tivemos o prazer de recuperar tudo, modernizar tudo e reinaugurar aquele planetário. Isso. Então, assim, ele deixou obras marcantes, deixou coisas marcantes. E a gente tem muito orgulho de ter feito parte disso. Perfeito. Eu lembro que eu já entrevistei, tanto em entrevistas, Thiago, como em bate-papos, tanto Vandilma como Giovanni Júnior, todo mundo tem uma história engraçada de Agnello, porque Agnello era muito frasista, muito irônico. Você tem alguma história engraçada de Agnello, que você testemunhou com sua mãe, a saudosa Elianai, ou com você mesmo? Ele tem várias, né? Conte alguma de Agnello. Ele tem várias. Quando viajava para o interior,
Ele brincava muito, sempre foi muito brincalhão. As histórias que eu tenho dele é mais de brincalhão. Então, sempre foi brincalhão nas rodas de conversa, ele sempre foi muito brincalhão. Então, as músicas dele, na época, quem fazia era eu e Isaac. A gente fazia muitas músicas dele. Então, às vezes, as coisas engraçadas dele, porque ele também era muito mão de vaca. Né? Era também. Era muito mão de vaca. Então, ele toda vida chegava pra gente e dizia, olha, faça mais barato. Então, assim, ficava pinchinchando, né? Mas, assim, eu tenho as lembranças deles que eu tenho, é mais a questão das brincadeiras. Perfeito. E ele tinha esse humor peculiar, né? Ele lidava com as pessoas, ele tinha um humor irônico. Era, justamente. Perfeito. E qual é a lembrança que você tem de sua mãe, Elienay, nesse período, especificamente de Elienay? Várias lembranças. Minha mãe era, a gente até dizia que, porque assim, ela saía de casa, pra você ter uma ideia como era antigamente. Porque, infelizmente, o setor público tem uma pecha, tem uma característica que as pessoas acham que porque está no setor público não precisam trabalhar como no setor privado. E Agnello, na época dele, ele meio que mudou isso, as pessoas trabalhavam muito. Sim. E a lembrança que eu tenho da minha mãe é que ela saía de casa às 6h30, 7 horas da manhã e só chegava às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Tinha dia que chegava muito tarde, entendeu? Por quê? Porque estava o dia todo trabalhando na prefeitura de Parnamirim. Então, assim, essa recordação da minha mãe, a recordação dela, ela sempre foi uma pessoa muito boa de trato com o próximo. Hoje muita gente me aborda. Pessoa educadíssima. As pessoas que me abordam tem sempre uma história que ela ajudou, ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquilo outro, ela me atendeu muito bem. Tem uma pessoa que disse, Tiago, uma vez ela me deu um não que ela me deu foi tão bem dado que até hoje parece até que fosse o melhor que fosse um sim. Então, assim, eu tenho muita recordação dela. Eu sempre achei ela uma pessoa muito gentil, eu tenho ótimas recordações dela. Vamos falar sobre justamente a eleição, para poder fazer uma linha temporal. Aí, de repente, eu cobrindo, né, com o também saudoso Pinto Júnior, Elienay eleita. Aí, fiz matérias, bancada feminina. Como é que foi? Como é que a sua família, a família Cartacho, viu a eleição dela para vereadora? A família Cartacho nunca foi envolvida em política, né? Até hoje, meus tios, primos, todos eles, quando a gente está na campanha, todos eles ajudam, mas você não vê ninguém perto porque eles são muito reservados. Mas todos eles ajudam muito. Sim. Então, assim, a família da gente sempre tem a preocupação, né? Com relação à questão pública, questão política. Então, minha mãe, quando ganhou, o slogan dela era Fazendo a Diferença. Isso, era Fazendo a Diferença, exatamente. O primeiro slogan dela. E quando ela entrou na Câmara, ela realmente fez a diferença em muita coisa. Minha mãe foi a primeira política de Parnamirim a ter uma rede social. Foi a primeira a ter uma rede social, a primeira a ter uma equipe de mídia. Tudo foi na época, ela foi a primeira. Eu não lembrava disso, não? Foi a primeira a ter. Primeira rede social do Parnamirim de político, nem o prefeito tinha. Tava tudo começando, né? Instagram tava começando. Instagram, na verdade tava começando Facebook. Que era Orkut antigamente. Tava começando Orkut, Facebook, aquela tinha, coisa toda. Mas você tinha um pessoal, mas você não tinha o público. O público, exatamente. Entendeu? Então ela foi ali uma das pioneiras, eu até arrisco em dizer, uma das pioneiras do Rio Grande do Norte a começar. Que bacana. Que a gente tinha um amigo nosso, Elton, hoje é assessor lá do presidente da Câmara. Isso. E Elton, ele sempre foi muito vidrado em rede social. Então ele foi o precursor lá da rede social da minha mãe. Então, assim, ela deu início a muita coisa, ela foi muito atuante. Tanto que, por 2 vezes, na reeleição do Maurício queria muito que ela fosse a vice dele, mas Agnello quis que fosse Lucinha. Exatamente. Depois, quando ela foi ela acabou sendo candidata a ser a vice de Taveira, ela era, eu digo sempre, ela era para ser candidata. E até hoje Maurício, eu acho que se arrepende de ter colocado. Mas a Agnello impôs Lucinha. Não, na segunda vez. Na segunda vez. Na segunda vez. A Agnello, quando a Agnello queria muito que fosse Lucinha. Aí assim, minha mãe compreendeu e foi melhor para Lucinha, foi melhor para minha mãe. Lucinha é uma pessoa amiga também. Sim. Vamos falar sobre isso. De repente sua mãe virou vice-prefeita. Como é que foi? Qual é a lembrança que você tem disso? Assim, eu sei que assim, houveram momentos complicados.
como repórter político, a gente cobre isso. Como é que foi? Qual é a sensação que você tem como filho e como político? Assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito correta e ela é uma pessoa que acreditava muito nos outros. Então, ela... E ela sempre foi muito de grupo. A mãe sempre foi grupo. Sim. Sempre foi grupo. Na época existia ali no final do governo Maurício, na passagem do governo Maurício tinha Naú como candidato. Minha mãe seria vice Naú. Teve aquele problema, né? Aquela investigação, aquele problema todo. Naú sai. Então todo mundo na rua achava que ia ser minha mãe a candidata. Mas aí existiu uma conversa de Naú com Maurício em prol de Taveira. Para Taveira ser o candidato. E minha mãe sempre foi uma pessoa de grupo. Taveira na época era presidente da Câmara, se não me engano. Minha mãe sempre foi uma pessoa que agregou bastante. Então ela disse, não tem problema, eu sou candidata a vice-prefeita e no compromisso e futuramente eu ser candidato a prefeita. Até que na época, Taveira dizia que seria só 4 anos e ela seria os outros 4. Entendeu? Mas a lembrança que eu tenho também da minha mãe de muito trabalho, porque ela foi secretária da Assistência Social, fez um trabalho excepcional. Infelizmente, existia na época um complô para poder realmente fazer com que ela não crescesse politicamente, e depois é que a gente vai descobrindo essas coisas, e até que culminou justamente no nosso afastamento do grupo de Taveira, que para nós foi uma grande decepção, porque a gente acreditava muito nele e ele foi um cara muito incorreto conosco, entendeu? Então, paciência, a política tem essas coisas. E eu digo sempre que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, acho que Deus deu um timezinho ali pra gente. Hoje a gente tem outra visão, a gente tem mais cauteloso em muita coisa. E graças a Deus, Deus tem nos conduzido muito bem. Perfeito. Registrar que Taveira acabou entrando em conflito com as duas vice-prefeitas mulheres dele, né? Porque aconteceu a mesma coisa com a vice-prefeita seguinte, Cátia Pires. Verdade. Mas vamos ainda pegar o tempo que... E Cátia poderia ter sido a candidata dele, né? Mas ele não quis. Não quis, exatamente. Nossa Senhora. Vamos pegar você como vereador. Vamos lá. Aí vamos chegar a você agora. Como é que foi sua experiência? Você foi eleito vereador. De repente, era uma época que eu cobria a Câmara também ainda. Como é que foi sua experiência como vereador, Thiago? Foi muito boa. A gente passou pela Câmara, deixamos vários projetos importantes, várias leis aprovadas, todos sabem que eu sou evangélico, então algumas leis como Feira de Missões, do calendário municipal, minha mãe deixou a Muadep como calendário municipal. A gente fez várias por exemplo, o dia da adoção em Parnamirim, que é em maio, a adoção. O dia da adoção em Parnamirim foi de autoria minha. A adoção animal também de minha autoria. Projeto da violência obstétrica foi também da minha autoria. Então, assim, foram vários projetos que nós deixamos virar lei, que virou lei aqui no município, que hoje, até hoje as pessoas... a Comenda, a Evalúcia, é uma lei da minha mãe também na época. Foi da minha mãe, justamente. Então, assim, foram várias leis que a gente, eu como vereador, ela como vereadora, a gente pôde deixar para Parnamirim, para a população de Parnamirim. Fizemos um projeto muito forte, um projeto de ação social. Nós realizamos 28 ações sociais, mais de 2 mil pessoas atendidas nas ações sociais, médico, enfermeiro, o que você possa imaginar, a gente levar para a população. Tínhamos um projeto chamado Louvor e Ação, que era as ações sociais, tínhamos os louvores das igrejas, tínhamos inúmeros projetos. Então, inclusive um dos projetos que a gente aprovou como lei, que nunca foi executado, foi o Domingo no Bosque. Nossa! Nunca foi executado. Esse a gente fez. Tinha sido aprovado como lei. E a gente nunca fez, esse projeto nunca foi tocado para frente. E hoje a gente tem o prazer de como gestor da pasta, fazer o Domingo no Bosque. Aproveitando o Bosque, a Luísio Alves, né, que é ali do lado. É uma coisa totalmente sem uso, e hoje é uma coisa linda ali para a comunidade de Parnamirim. É um absurdo aquele espaço ser negligenciado. Isaac Gomes, citado, está dizendo, grande Tiago Cartacho, citado aqui, e Natália Chagas, nossa produtora, como está sendo
Peraí, a luz está batendo aqui. Como está sendo sua experiência de ser pai novamente? Vamos para a vida pesada. Você já tem uma filha adolescente. Tem uma filha de 20 anos, e agora já é jovem, né? Mas nem adolescente, já é jovem. Mas você é muito corajoso. Já é jovem. Aí agora Antonella, pra mim é Ave Maria, meu refúgio, é aquela menina que a gente acorda e quando chega em casa é a alegria da gente. A alegria quando vai acordar para sair, dá o cheiro para sair. E quando chega em casa é a nossa alegria quando a gente tá chegando, né? Sempre recebe demais, e despede da gente com um sorriso e recebe a gente com um sorriso. Tá aí nossa amiga Claudinha aí que tem uma bebê também, a Elisa. Opa, olha aí. Que sabe o que é isso. Que maravilha. Minha filha já foi assistente de produção do programa, tá com 23 anos. É bom demais. Um abraço pra Ananda Carvalho. Tiago, vamos voltar para a parte política, mas também você falou assim, quando eu perguntei sobre projetos, sobre Câmara, você disse assim, todos sabem que eu sou evangélico. O movimento evangélico vem crescendo muito no Brasil, mas você é evangélico de família, você é evangélico, como se diz, das antigas. Da raiz. Você é evangélico de qual geração? Porque sua mãe era evangélica, eu sei disso. Fala um pouquinho sobre isso, de crescer em lar evangélico, que é diferente de quem é convertido há um mês, 2 meses. Que hoje a gente vê atriz pornô, né? Convertida. É isso mesmo. Eu acho estranho. Eu tenho tias que são evangélicas desde nascença. Meu então, avô, fala sobre isso. Meu avô, ele chegou em Parnamirim na época da construção da base aérea. Então, assim, quando chegou em Parnamirim, na época da construção da base aérea, existia um barracão em Parnamirim que as coisas eram vendidas nesse barracão, que era o barracão de Otávio Gomes de Castro. E Otávio Gomes de Castro na época era uma espécie de pastor evangélico, era da Assembleia de Deus. E ele, além de vender as coisas no barracão, ele fazia os cultos evangélicos. E meu avô se converteu ali, naquele barracão ali. Então, de lá até hoje, toda a minha família... Assembleiana. Todas foram criadas na Assembleia de Deus. Todas assembleias. Hoje, um em São Batista, outro são da Missão Você Evangélica. Eu sou assembleiano. Então, assim... A minha mãe era da Batista. Isso. Então, assim, toda a nossa família, ela nasceu no evangélico, através do meu avô. Então, minha mãe nasceu no evangelho, meus tios nasceram no evangelho, todos os meus primos, meu irmão, todos nós nascemos no evangelho. Então, é algo que a gente já está na 4ª, 5ª geração. 4ª, 5ª já é. De evangélico. Então, assim, mas eu não sou, Cefas, aquele evangélico, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma mente mais aberta. Eu sempre fui um cara que tem aqueles que são muito duros, muito tradicionais. Eu sou uma pessoa conservadora, mas o meu conservadorismo não atrapalha as minhas relações sociais. Bacana. Entendeu? Eu sempre digo que eu sou muito aberto a conversas, a entender todo mundo. Sim. Eu achei isso aí, eu puxei da minha mãe, entendeu? Que ela era bem a cara isso, de... Justamente. Minha mãe foi da assistência social. Então ela tinha todo o nicho de pessoas na assistência social. Exatamente. Entendeu? Então é a nossa característica também. Perfeito. Tiago, quais são as lembranças que você tem, tanto do seu pai como da sua mãe, a já citada Elianae? Meu pai, eu tenho muita lembrança dele como médico, porque meu pai era de um tempo que não se faz mais médico. Porque hoje em dia eu tenho até, meus primos até são médicos também, mas meus primos não fazem o que meu pai fazia. Meu pai era... Meu pai era daqueles que, se ele tivesse um conhecido dele na rua e que encontrasse com ele, eu tô sendo uma dor, tô sendo isso, não sei o que, ele tirava o talonáriozinho dele do carro e em cima do carro eu vi meu pai consultar as pessoas. Entendeu? Então, assim, essa lembrança que eu tenho dele é muito forte, nesse sentido de tanto que ele também ajudou tanta gente que quando ele faleceu, rapaz, era tanta gente que ele faleceu num acidente de carro em 2013. Aí era tanta gente que vinha falar com a gente que dizia, seu pai me ajudou nisso, seu pai me atendia, seu pai não sei o que, seu pai... E a gente não sabia, entendeu? São os frutos que ele deixou. Então, e minha mãe, aquele jeito dela, a risada dela, o carinho dela, a maneira dela ser com as pessoas, sempre foi uma pessoa muito atenciosa, sempre foi uma pessoa educada, uma pessoa que sempre acreditou muito no próximo. Minha mãe sempre acreditava muito no próximo. Isso aí era uma qualidade e ao mesmo tempo um defeito, entendeu?
Mas uma pessoa que... minha mãe, ela foi diferente. E você era muito ligado à sua mãe, Demais, né? Demais. A gente, eu senti muito, até hoje a gente sente. Até hoje tem dias que são difíceis, que você acorda com lembrança muito forte, e quando você... todos os domingos eu ia para a igreja com minha mãe. Imagina você perder isso. Você perder. Todos os sábados e domingos, os eventos, as igrejas. Então isso aí hoje a gente tenta transformar os sentimentos em sentimentos alegres. Sim. Mas sempre dá aquele nó. Sabendo que ela está em paz, né? Sabendo que ela está com Deus. E está lhe vendo e acompanhando. Verdade. Tiago, vamos continuar a linha temporal. Você foi candidato a vereador. Eu queria que você falasse ao mesmo tempo como foi a campanha. Você é suplente de vereador e ao mesmo tempo foi nomeado. Antes disso, tive uma passagem na Câmara Federal. Deputado federal. Eu mesmo quebrei. Eu falo toda a linha temporal e eu quebrei. Fala sobre essa passagem, nem todo mundo conhece os detalhes disso. Cefas, pra mim foi um presente que Deus deu, né? Porque assim, eu fui o primeiro deputado federal da história de Parnamirim. Então, na época, Jacome, eu trabalhei, fui chefe de gabinete de Jacome em Brasília, quando ele foi deputado federal. Quando precisou de algumas pessoas para serem candidatas, eu já era vereador, já disse, seja candidato, me ajude, seja candidato, você pode ser o primeiro suplente e tal, ali. E a gente foi candidato na época, eram 3 fortes, né? Era Walter, Beto Rosado e Zé Gripino. Isso. Ninguém imaginava que Zé Gripino fosse perder aquela eleição. Exatamente. E quando foi se Zé Gripino tivesse feito um esforcinho a mais, eu teria sido o primeiro suplente. Entendeu? De um deles 3. Mas aí Zé Gripino ficou na suplência e eu fiquei na segunda suplência. Isso. E quando teve a oportunidade, quando Walter foi eleito vice-governador, aí eu fui conversar com o Zé Gripino para saber se ele ia ter interesse. Zé Gripino disse, Tiago, se fosse para Walter se afastar, no início do mandato eu não queria, eu só seria deputado se eu tivesse sido eleito. Eu, como suplente, eu não assumiria. Então, pode preparar o paletó, que quando for, eu vou ligar para você. Zé Gripino disse, eu vou ligar para você com a carta de renúncia da primeira suplência. Eu vou ligar para você. Nossa. E assim ele fez. Assim ele fez. Ele ligou para mim, e disse, olha, passe aqui na TV para você pegar a carta. E eu passei lá, peguei a carta, levei para Brasília, mandei para Brasília. E foi quando eu assumi o mandato lá de deputado federal. Eu já conhecia Brasília por eu ter ficado 1 ano e meio lá com o Jacome. Com o Jacome, E assim, foi uma experiência incrível. Incrível, assim, é uma coisa impressionante. Assim, eu acho que quem vive ali um mandato de deputado federal completo, um mandato de senador completo, é algo assim surreal, é algo Agnello dizia que era o céu. É algo assim surreal. Não é só pela questão econômica da coisa, mas porque você está vendo ali as coisas do seu país inteiro ser decidida na sua frente. Então é algo muito bom. Uma experiência incrível. Perfeito. Tem mensagens, recados aqui. Rayane Basílio está aplaudindo o programa. Coisa boa. Um beijo para minha esposa. Isso. Amo você, minha filha. Kaline Guedes também acompanhando. Valeu, Kaline. Continua acompanhando aqui. Só pra... Kaline, tamo junto. Pra gente completar Brasília, teve alguma coisa estranha que você viu em Brasília? Porque todo tem história estranha de Brasília. Assim, Brasília tem aqueles jantares, aqueles bares que todo mundo vai depois, restaurante, encontros inusitados. Isso, Brasília, intrigas. Brasília, eu vivi o 8 de janeiro, né? Eu vivi eu estava em Brasília no 8 de janeiro e vivia... Você estava no 8 de janeiro? Estava em Brasília. Estava lá e vivia de perto aquilo ali, vivia a votação para a interdição de Brasília, né, pelo governo federal. A gente participou, entendeu? Nossa! Participamos de tudo aquilo ali. Brasília é uma cidade que, assim, a questão de Câmara, Senado, essas coisas, os jantares que você fala, sempre existe, porque existem muitas frentes parlamentares. Sim. Frente parlamentar da agropecuária, frente parlamentar disso, daquilo e tal. São várias frentes parlamentares e aquelas frentes parlamentares que são permanentes, são muito organizadas, sempre elas fazem os jantares de adesão, até mesmo para os novos deputados aderirem à frente. Garibaldi até me disse, em off, depois do que eu entrevistei ele, que quase tudo é formulado nos jantares
né? E vai pronto para o plenário. É o momento que você vai ali conversar, o momento que você vai debater, você tem uma amizade mais próxima com um ou com o outro, você tem uma proximidade com um deputado de outro estado, você cria um laço de amizade. Então, hoje, quando eu trabalhei lá como assessor de Jacome, eu cheguei a jogar bola com o presidente atual, com o Hugo Mota. Foi mesmo? O pessoal até dizia que a fisionomia da gente se parecia na época, o pessoal ficava me chamando de Hugo Mota. O pessoal tirava foto minha, o pessoal ficava tirando foto minha com ele lá. Na época eu era assessor, achei teu sócio, não sei o que, Fufuca, porque André Fufuca. André Fufuca foi ministro recentemente. Pronto. Ele vivia fazendo brincadeira e tal. Aí eu encontrei com o Fufuca quando eu fui deputado. Aí ele, mas rapaz, não sei o que, aí pronto. Você jogava bola com o Hugo Mota? Chegamos a jogar uma vez lá que tem uma pelada dos deputados. A gente chegou a jogar bola com o Romário. Foi. Você bate bola direitinho ou joga direitinho? Não, na época eu jogo mais não, faz tempo que eu não jogo. Mas a gente chegou a jogar nessa Era o que, época. zagueiro? Eu jogava de zagueiro, né? Zagueiro? Zagueiro. Hugo Mota jogava bem? Não lembro não. Lembra, né? Acho que foi uma vez só que jogou lá. Tá certo. Vamos voltar para Parnamirim, de Brasília. Qual é a avaliação que você faz da campanha, da sua campanha e a campanha que elegeu Nilda e logo depois, em janeiro, a sua indicação como secretário de Cultura. Qual é a sua avaliação, Thiago? Cefas, é o seguinte, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu passei um tempo morando nos Estados Unidos. Morou quanto tempo lá? Acho quase um ano. Quase um ano. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Quando minha mãe faleceu, aí a gente ficou muito. Eu fiquei muito meio que sem saber o que eu queria, o que eu pensava. E reapareceu em mim essa ideia de morar um tempo fora. Que eu sempre tive curiosidade, sempre gostei muito de ir nos Estados Unidos. Acho que fui várias vezes, umas 6 vezes a gente foi. E aí eu disse, rapaz, eu vou ter experiência. E fomos morar lá, eu e minha esposa, Claudinho, Calinho, fomos morar lá. E assim, foi uma experiência incrível. Muito bom, não vou dizer pra você que estava ruim, estava muito bom, estava vivendo muito bem. Qual cidade, curiosidade? Estava em Marietta, na Geórgia. Geórgia. Do lado de Atlanta, né? Sim. Então assim, a gente viveu um período lá e quando a gente... eu sempre falava com o Kleber, nosso deputado estadual, sempre falava com Nilda, sempre falava com meu irmão, sempre falava com algumas pessoas de aqui e sempre havia uma palavra de incentivo para me voltar para disputar. Então, quando foi chegando mais próximo, eu comecei a ver as pesquisas e meu nome estava bem pontuado, pelo menos em 10 pesquisas que tinham, as 10 meu nome estava bem pontuado. Eu disse, olha, então eu vou ver se eu volto para ver o que vai dar. Voltei, faltando 4 meses e meio para o pleito, 4 meses e meio, e fomos correr atrás. Chegamos atrasados, montamos um grupo, várias pessoas nos conheciam, a gente trouxe as pessoas para perto do grupo, trouxe pessoas antigas, trouxe pessoas novas. Você já tinha um recall do movimento evangélico, tinha algum recallzinho, apesar de que o movimento mexeu muito, né, porque entrou outras pessoas e tal, mas a gente conseguiu abranger algumas pessoas. E eu me considero um vencedor, porque a gente teve em 4 meses e meio de trabalho, 1.503 votos. Seria eleito em pelo menos 4 legendas, seríamos eleitos. Exatamente. E hoje eu sou o primeiro suplente do Solidariedade, que é o partido da nossa prefeita. Exatamente. Mas a maior alegria que a gente tem é ter ajudado a prefeita, ter ajudado Nilda a lograr isso. Porque eu sempre digo, a eleição de Nilda, primeiramente, foi da vontade de Deus. Porque é uma coisa que se você parar para analisar a história dela, você tinha ali um grupo que está 24 anos no poder, é algo difícil você tirar. Sim. Entendeu? E Nilda, com o jeitinho dela, com a maneira dela, foi galgando os espaços e conseguimos, todo o grupo, eleger a nossa prefeita. E assim, como ela mesma, como eu disse aqui um pouco atrás, reconstruir é muito mais difícil do que construir. E hoje ela está no processo de reconstrução. Sim. E diga-se passagem, não é porque eu sou secretário da professora Nilda como prefeita, mas o que eu vejo é uma mulher incansável, uma mulher que trabalha 24 horas pensando na melhoria do Parnamirim. Sabemos que não é fácil, que não vai ser da noite para o dia, mas também sabemos que o esforço dela vai ser muito válido.
Por quê? Porque eu vou falar isso pela nossa pasta, como gestor hoje a cultura. Sim. Eu e Natália, desde o início, graças a Deus, a gente tem um excelente relacionamento. E a gente pôde transformar a cultura do Parnamirim. Porque você sabe que a cultura do Parnamirim não existia. Não existia. E a gente hoje, conseguiu fazer um calendário para a cultura do Parnamirim absurdo. E daqui pro final do ano ainda tem muita coisa boa. Inclusive, amanhã vai ter um tributo ao nosso querido Almir Padilha. Almir Padilha, saudoso Almir Padilha. Que vai ser o primeiro show dentro de um planetário no Rio Grande do Norte, porque é o único planetário do Rio Grande do Norte que a gente tem. Maravilha. Então, assim, nós amanhã, conseguimos... sexta-feira. Sexta-feira. Nós executamos todos os processos de UPENAB, inclusive ontem foram pagos. Todos os suplentes restantes foram pagos ontem. Que maravilha. Então, assim, a gente pôde dar uma cara nova à cultura do Parnamirim. A gente mostrou que a gente quer reformar o teatro. A gente mostrou com as nossas ações. Nós fizemos as amostras, fizemos mostra de dança, mostra de teatro. Nós reativamos todas as aulas de Parnamirim, das oficinas, praticamente não existiam mais. Hoje nós temos mais de 2.000 vagas em oficinas de dança, de canto, de música e de teatro, entendeu? Então a gente conseguiu trazer isso de volta. Domingo no Bosque, o Planetário de Parnamirim, o Pré-Junino, o Festival de Quadrilhas Juninas. Então, assim, foi muitas, fizemos várias oficinas, inclusive oficinas ensinando a artistas a fazerem o seu projeto para se cadastrar na PENAB. Então, assim, tudo isso que você possa imaginar, a gente fez em 7 meses. Então, a gente mostrou que, com boa vontade e principalmente com a prefeita do nosso lado, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, isso é apenas o início. Próximo ano, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Olha aí, tá vendo aí, ó? Formação dos nossos colaboradores em Libras, né? Teve várias oficinas também para os colaboradores. Então, assim, o que a gente pôde fazer, Cefas? O que a gente tá podendo fazer em prol da cultura parnamirim, a gente tá correndo atrás e fazendo acontecer. Que maravilha. Aqui, Nino Costa tá aplaudindo. Valeu, Nino. Grande Continua Nino, acompanhando aqui. Abraço. Sonali Monteiro tá aplaudindo aqui, acompanhando. Valeu, Sonali. Abraço pra mim, minha amiga Edgar Gevanes tá aplaudindo. Turma boa aí, viu? Turma boa. Tiago, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer, mas eu sei que eu tenho que liberar você, que daqui a pouco tem um compromisso. Isso. E a gente tem que liberar aqui também o bar, que daqui a pouco vai ter programação aqui. Queria agradecer a você, já deixar o espaço aberto para uma próxima conversa de botequim daqui a algum tempo, para falar mais ações da secretaria e agradecer. Muito obrigado por ter vindo à conversa de botequim. Valeu. Eu que agradeço, Cefas, a você, a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanharam, Natália aqui. Tiago, dia 31, viu? Não esqueça não, é dia 31. Então, assim, agradecer a todos vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje. É um prazer bater um papo com você. Você é um camarada diferenciado, sempre foi um jornalista muito interessante, uma pessoa escritor, jornalista, meio mundo de coisa. Então, assim, eu tenho o maior prazer em estar aqui batendo esse papo com você. E sempre que puder, que precisar, conte conosco. A gente está aqui sempre para estar dando as mãos, nos ajudando. E principalmente hoje, principalmente em prol da cultura do nosso Parnamirim. Perfeito, tá, sempre a cultura, e vai ser convidado novamente. Agradecer a equipe maravilhosa, José Aglio na produção e filmagem, Natália Chagas, já citada aqui várias vezes, assistente de produção e mídias sociais. Agradecer ao Costela de Ouro, onde estamos aqui, agradecer a Gilberto Barros, toda a equipe, agradecer o pessoal que está aqui, agradecer a você, sucesso em suas empreitadas, agradecer a todos e todas, principalmente que estão nos assistindo, agradecer aos apoiadores que tornam o programa possível, e a todos e todas, até o próximo Conversa de Botequim.